formulação prática que não esgotam a lei de Deus, e pelo contrário, a lei ela é muito mais positiva. Às vezes o cristianismo é apresentado para o jovem como se fosse um peso, como se fosse alguma coisa que você, mesmo com boa vontade, você faz de uma forma sacrificada. Quando a verdadeira apresentação do cristianismo, ela é positiva, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, é claro que você, quando diz sim, você tem que também dizer não. Da mesma maneira que, usando aquele exemplo, que quando você diz sim a um determinado projeto, você tem que dizer não a diversas coisas que contradizem este projeto. Muitas vezes a pessoa tem uma conduta ética que a gente aprova, mas ela tem essa conduta ética sem nunca ter colocado em xeque, sem nunca ter colocado em questão. E há padres da igreja que celebram o valor da dúvida. Eu acho que a afirmação do indivíduo não vai estar tanto num querer imediato, mas em você pensar, olha, o que pode me dar felicidade? E isso não é uma descoberta de um momento, é todo um processo de vida. É todo um processo de vida em que todas as coisas depois, mesmo as abstenções, mesmo aquilo que nós devemos assim nos negar, serão muito mais suaves. Não estou dizendo que alguma vez não custe, mas isso será muito mais suave e, enfim, se verá um sentido. De certa forma, o sacerdote abre mão de suas escolhas, ou de um certo número de escolhas, em função daquelas que a igreja determina, o Santo Padre, pela infalibilidade, outros atos. Como fica a decisão da própria pessoa quando ela se vê em dúvida? Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso e vários amigos, assim, eu diria até a maioria, realmente não tem uma grande dificuldade pela própria formação que tivemos e que abraçamos. Não só tivemos como alguma coisa de fora, mas como alguma coisa assim que de fato abraçamos e abraçamos como uma segunda natureza. Eu não gostei muito de falar da minha vocação, porque tem gente aí com histórias maravilhosas, tem gente até que ouviu vozes, sei lá. Eu nunca ouvi voz nenhuma, não. Eu vivia naquele ambiente, num ambiente religioso. Eu senti vontade de realizar esse trabalho, senti vontade de seguir esse caminho e hoje sou feliz. Muita gente acha que ser ético é não fazer uma série de coisas erradas. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ser ético não é apenas se abster de fazer o mal. Ser ético é fazer coisas positivas. Eu acho que no Brasil, em especial, a gente ouve muito falar em ética porque o brasileiro afirma a identidade dele em função da dignidade ética. Então, tem a impressão de que numa sociedade como a brasileira, tão perturbada, com tanta insegurança, com tanta incerteza, em que a gente pode perder o emprego, em que a economia pode afundar, a âncora principal a que cada um agarra para se sustentar é dizer-se ético. O Brasil é um país que você vê que é o país que tem mais coração no mundo, é o brasileiro. Mas os brasileiros são gente boa. Mas tem uma metade não, a metade sim. O povo brasileiro, com certeza, ele é ético. Mas eu acho que o povo brasileiro precisa de uma oportunidade. Quem você acha mais ético, os mais pobres ou os mais ricos? Com certeza, os mais pobres. Eu acho que as pessoas humildes, elas levam muito em consideração esses valores, sabe? Honestidade, entendeu? Não existe valores diferentes. Em termos de ética, não. 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 O Brasil, como no mundo, a ética é uma formação que a família deu, é questão familiar. O senhor acha que vem da família? Com então, certeza, lógico. É como o alface vem da lavoura. O filho do pobre, se ele aparece com alguma coisa em casa, o pai vai procurar saber, porque, eu não tenho dinheiro para você ter isso. Onde você arrumou isso?
Já o rico, ele tem muito dinheiro, não vai sentir nada de diferente, né? Se o filho dele aparecer com uma coisa, um objeto estranho, né? Ele vai achar que o filho foi lá e comprou. O maior problema hoje, em termos de ética, é as pessoas quererem se isentar da responsabilidade de sua escolha. Você faz uma escolha, é você. Pode ser seu pai que mandou, pode ser a religião que mandou, mas no fim das contas, quem tomou a decisão, quem agiu foi você. E você é o responsável pela sua ação, não Deus ou seu chefe ou quem seja. E isso é muito difícil de assumir. É muito difícil de assumir que o que quer que uma pessoa tenha feito com a sua vida, tenha tornado boa, tenha tornado má, a responsável é só ela. Então, nós precisamos desenvolver uma ideia de responsabilidade, de que eu respondo pelos meus atos, sejam eles bons, sejam eles maus, me tragam vantagens, desvantagens, mas que, em última análise, sou eu quem faço a minha vida, quem construo a minha vida. Quando eu escolho, eu não estou só escolhendo fazer uma coisa, eu estou escolhendo quem eu sou, estou escolhendo a minha identidade. Isso que é importante. Eu furtei um carro, entendeu? E saía para me divertir, saía com as pessoas, com meus amigos. Não escondia que era roubado não, entendeu? Mas quem quisesse me acompanhar, quem me considerava assim, gostava de mim, me acompanhava e não estava nem aí do risco que nós corríamos. Eu fui autuado pelo delito que eu estava no momento, fui flagrado e fui obrigado a cumprir uma pena. Fui transferido para Bangu, no presídio Muniz Sodré, onde eu fiquei por mais uma semana até conseguir meu habeas corpus e responder meu processo em liberdade. O momento que eu percebi de que eu estava fazendo era errado foi quando eu fechei e abri os olhos e me deparava com aquele monte de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, de gírias diferentes, de comportamento estúpido, entendeu? Que eu abri e fechei os olhos por vários dias e caí na realidade que aquilo estava acontecendo comigo, ou seja, era um pesadelo, entendeu? Foi um pesadelo que aconteceu na minha vida que eu não quero, não desejo para ninguém. E eu cheguei a essa conclusão de que eu poderia fazer algo para poder viver melhor. Por mais que a gente tenha passado e feito coisas erradas, a gente é capaz de relevar, de superar esses obstáculos e ser muito feliz, entendeu? Crise é uma palavra muito interessante. A gente vive há muito tempo no Brasil na sensação de estar em crise e de que crise é uma coisa ruim da qual se deve sair. Então, a crise é sempre vista como um momento de passagem, mas geralmente como um momento de passagem negativo, do qual é bom sair. Só que a palavra crise vem de uma palavra grega, que é krino, que é um verbo que quer dizer triar, distinguir, escolher. A crise é o grande momento de escolha. É na crise que você coloca todos os podres para fora e você tem condições de saber o que é correto. Quando eu tiver um filho, eu vou orientar ao máximo pela experiência de vida que eu passei, que aprendi. E vou querer que ele aprenda o errado e aprenda o certo. Porque o errado também pode ser certo, entendeu? Eu vou querer que ele tenha esse conhecimento das duas coisas para ele se escolher o que é melhor para ele mesmo, entendeu? Porque eu não posso mandar na vida de ninguém, por mais que seja um pai, um filho, uma mãe. Eu acho que eu fiz um errado e que acabou dando certo sem querer. Por isso os dilemas e escolhas se tornam tão importantes. Por isso as pregações não resolvem mais questões éticas. Não adianta mais só repetir o que achamos certo ou errado. Precisamos indagar, perguntar, escolher. Não existe ética na sociedade em relação a isso. Não existe respeito. Senti vontade de realizar esse trabalho, senti vontade de seguir esse caminho e eu estou feliz. Por mais que seja um pai, um filho, uma mãe, eu acho que eu fiz um errado e que acabou dando certo sem querer. Sei que a honestidade está em primeiro lugar. Esse dilema sempre vai existir. Porque é uma questão de salvar, né? É diferente. Eu pago tintim por tintim, mas eu salvo meu pai. Nem se eu ficasse com 50 anos, a gente não tinha mais que pagar.